querida por nós, muito querida, que eu admiro muito e que essa noite vai trazer uma palavra para nós, que eu tenho certeza que veio do coração do Senhor para nós. Amém? Vamos orar por ela? Querido Deus, querido Pai, obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, para que possamos ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Deus, eu te agradeço pela vida da pastora Eliane, essa mulher que tem se levantado pelo nosso ministério, por tantas coisas, uma mulher de oração. E que o Senhor a use essa noite, Deus, como boca do Teu Espírito Santo. Que ela possa falar aquela palavra que o Senhor preparou para nós nessa noite. E que o Senhor também abra os nossos ouvidos e o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigada, querida. A graça e a paz, amadas. É um privilégio para mim estar podendo trazer a palavra aqui nesta noite. É uma palavra simples, porque eu sou uma pessoa muito simples, mas é uma palavra poderosa, porque a palavra de Deus é poderosa. Amém? E só para descontrair um pouquinho, quero contar uma historinha que eu passei. Quando nós chegamos aqui em Maringá, no ano de 2019, no mês de agosto, nós mudamos lá para o apartamento que a gente mora. E várias vezes eu levantava bem cedinho, ainda meio escuro, eu subia caminhando sozinha, Cerro Azul, dava umas voltas na catedral e voltava, né? E numa dessas vezes, eu acho que faltavam umas 3 quadras para chegar em casa, uma mulher ficou do meu lado e ela, muito falante, foi conversando comigo e tal. Daí ela perguntou para mim onde que eu estava indo. Eu mostrei o prédio, falei, estou indo ali naquele prédio, né? Ela falou assim, já trabalhei de diarista lá. Eu falei, que joia. Ela falou para mim, você trabalha lá de diarista também? Na hora eu não ri, não. Daí eu disse para ela assim, não, eu moro ali. A mulher ficou muito sem graça. E aí eu cheguei em casa e a gente deu muita risada, eu e o Adilson, contei para ele, né? Ele falou, deve ser a roupa que você está vestindo. Eu falei, é roupa de caminhar, ué. Né? Nada contra as diaristas, viu, gente? Tem uma que está comigo lá em casa desde que mudamos para cá, 5 anos e meio, e ela é uma bênção. Mas eu sou professora de educação física aposentada há 10 anos. E, por muitos aqui, eu sou chamada de pastora. E eu vejo isso assim como um tratamento carinhoso comigo, porque sou casada com um pastor. Eu vou mencionar aqui algumas histórias bíblicas que são as minhas preferidas. E eu vou ler, queridas, porque se eu falar de cabeça, eu vou demorar muito. Então, é melhor eu seguir aqui o que eu escrevi, né? Essa mensagem aqui ela foi feita, foi gerada nas madrugadas, tá? Aquilo que Deus ia colocando no meu coração. Eu vou citar alguns textos, não vamos ler, porque assim eu consigo ir um pouquinho mais rápido, né? Em Gênesis 24, o título desse capítulo é Uma Mulher para Isaque. Eu não sei vocês, mas eu sou romântica, e eu creio que vocês também são. Então, nesse capítulo aqui é uma história de amor. Para quem gosta de história de amor. Abraão dá instruções para o seu servo ir para a terra onde seus parentes viviam para procurar uma mulher para seu filho. Ele disse que Deus enviaria um anjo à sua frente para encontrar uma mulher para Isaque. O servo orou a Deus para que tivesse sucesso naquela causa e fez um combinado com Deus, que se encontrasse uma moça que desse água a ele e aos camelos, saberia que seria ela. E assim aconteceu. Depois foram para a casa daquela moça, conversou com sua família, que autorizaram ela a ir com aquele servo para casar com Isaque. Rebeca foi muito corajosa, fala a verdade. Ela saiu do meio da sua parentela e foi ao encontro de Isaque, sem conhecê-lo.
Quando eles se encontraram, Isaque a levou para a tenda de Sara. Aqui já é o versículo 67, sua mãe. E Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente. E nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Então, amadas, Rebeca passou a sua lua de mel na tenda da sogra. Imagino que isso não foi muito fácil para ela, né? Quantos detalhes nesta história, quantos ensinamentos. A intimidade de Abraão tinha com Deus a ponto do seu servo orar a Deus e ter sucesso naquela missão, cumprindo assim a palavra de Deus a Abraão, que multiplicaria sua descendência. Rebeca foi a mãe de Esaú e Jacó. Uma linda história de amor. Quero mencionar agora um pouquinho em Gênesis 37, um pouquinho para frente. Olha, gente, é a minha história preferida, lógico, tirando as histórias de Jesus, né? É a de José. José, o sonhador. O texto fala que José contava a Jacó, seu pai, as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó tinha preferência por José, que era o filho de sua velhice. Então, o relacionamento dele com seus irmãos não era bom. Seus irmãos tinham ciúmes dele. Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. E, para agravar o conflito entre eles, José teve 2 sonhos, que seus irmãos, pai e mãe, se prostrariam diante dele. Ninguém gostou do sonho. Seus irmãos planejavam, então, matá-lo. Por fim, resolveram vendê-lo como servo dos midianitas. Aqui podemos fazer um paralelo com a história de Jesus, que foi traído por 30 moedas. Logo em seguida, José foi vendido a Potifar, oficial e capitão da guarda de Faraó no Egito. Nos capítulos de 39 a 50, relatam toda a trajetória de José, onde era colocado, ele prosperava. Depois, por conta da mulher de Potifar, foi colocado na cadeia. E mesmo ali, preso, Deus o abençoou. Agora é Faraó que sonha. E José é tirado da prisão e traz a revelação dos sonhos de Faraó, de anos que viria à frente, primeiro de fartura e depois de grande fome. José foi colocado num alto cargo e trabalhou para estocar mantimentos para aquele período de escassez. Foi um homem extremamente respeitado, tinha servos ao seu serviço. Deus o honrou de forma grande e poderosa. José foi usado para prover o alimento de toda a sua família, de toda aquela nação e dos povos vizinhos. Foi fácil para José? Com certeza não. Foi separado de sua família, vendido como servo, preso injustamente, mas em nenhum momento ele se rebelou contra Deus. Não murmurou nos momentos difíceis. Deus preparou a reconciliação dele com seus irmãos e o encontro com seu pai. Aqui também uma linda história. E aí, quando eu terminei de escrever isso aqui, Deus falou comigo assim: você também teve um sonho. E vou relatar para vocês. Há uns 12 dias atrás, a Milena mandou mensagem para mim o que eu achava de ministrar aqui nessa noite. E aí, então, nós combinamos de nos encontrar no outro dia. Mas naquela noite, ou melhor, naquela madrugada, eu tive um sonho. E eu sonhei que tinha chegado o dia desse culto e que as meninas da liderança, todas, tinham errado a data e não tinha nenhuma de vocês aqui. E aí, eu corria por corredores enormes, cheios de porta, e eu não conseguia chegar aqui no púlpito. E, de repente, eu ouvi o Adilson falar no microfone assim: agora a Eliane vai fazer a ministração. Gente, eu não conseguia chegar aqui.
A porta que eu entrava tinha corredor e eu fui ficando agoniada. E quando eu olhei nas minhas mãos, eu tinha perdido o celular e o esboço da palavra. Aí eu disse assim, agora é Deus e eu, né? E eu acordei aí. Era perto de 6 horas da manhã, o Adilson estava na cozinha fazendo café. Eu chamei ele, Adilson, vem cá, vem cá. E ele foi, eu contei o sonho para ele, ele falou, nossa, você sonhou tudo isso? Eu falei, sonhei. Então, vamos orar. E sempre quando a gente, desde os meninos pequenos, a gente tinha sonhos ruins em casa, assim que a gente acordava e se lembrava, a gente ia orar sobre isso, para que Deus entrasse com livramento, né? E aí, nesses dias agora que antecederam esse culto, eu e o Adilson continuamos orando por esse culto, pela vida de vocês, de cada uma de vocês que está aqui nesta noite. E aí, queridas, ontem, quando eu fui para casa, depois do culto, eu comecei com uma febre. Aí mediquei, uma tosse muito forte, passamos na farmácia, já compramos um xarope. Por conta da asma, assim, eu pioro muito rápido. Hoje cedo eu acordei com uma febre mais alta ainda do que a de ontem à noite, né? Aí levantei, tomei um medicamento para baixar a febre, e eu não conseguia levantar da cama. E aí agora, hoje à tarde, eu consegui vir no estudo do design interior. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi que a febre estava voltando de novo. Tomei um remedinho aqui, mas não abaixou. Só foi abaixar a hora que eu cheguei em casa e tomei um outro medicamento lá. Então, eu vi mesmo que o inimigo não queria que eu estivesse aqui nessa noite. Mas eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. De Gênesis a Malaquias, no Velho Testamento, relatam tantas histórias e todas apontam para Jesus. E eu quero mencionar aqui rapidamente a história de Esther também. Gente, é uma história de amor também, viu? História de Esther. Por 12 meses, ela ficou num tratamento de beleza. Gente, que demais, né? Tudo que mulher gosta. Fico imaginando como que não ficou a pele dela. Ficou sedosa. Eu já entrei algumas vezes no Rio Jordão. E pela concentração de sal, o corpo da gente fica assim, como se a gente tivesse entrado dentro de uma banheira de creme. Aí, uma vez eu falei para o Adilson, acho que eu rejuvenesci alguns anos aí, depois que eu entrei no Mar Morto. E aí ele falava, mas cada vez que o ônibus vai se afastando daqui, você vai voltando. O Adilson me ama. Amadas, então ela passou 12 meses nesse tratamento de beleza. E aí ela foi, então, à presença do rei, junto com outras moças, virgens, né? E o rei olhou para Esther. Eu acho que ele já se apaixonou, porque ela foi a escolhida. E aí, então, ela se tornou a rainha. Houve, depois disso, uma conspiração, e o povo judeu ia ser todos mortos, né? E acho que, a princípio, ela não estava... sou a rainha, né? Acho que ela não estava muito preocupada, não. Mas aí o seu primo, que a criou, Mordecai, falou para ela assim, você está pensando que não vai acontecer nada com você? Você também é judia. Você também pode morrer. E aí, então, gente, o que eu acho mais tremendo nessa história foi o jejum. Esther entrou em jejum com suas servas, o seu primo, e Deus entrou com livramento, de forma que o rei fez um novo decreto. Ele não podia anular o anterior, mas ele fez um novo decreto que o povo judeu podia se defender. E aqui a gente aprende sobre o jejum. Numa situação extremamente difícil, Deus entrou com providência. Agora quero entrar com vocês no Novo Testamento. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, contando a história de Jesus. Essa é a história da história, não é, gente? É a minha preferida.
Os judeus esperando um rei vindo em grande glória. E Deus envia Jesus, nascido numa manjedoura, em meio aos animais. Aqui eu vejo o grande amor de Deus por nós e nossas famílias, porque Ele mandou Jesus aqui na terra para viver em uma família. A história se dividiu em antes e depois de Cristo. Aos 30 anos, Jesus começou seu ministério. E todos aqueles que se encontraram com Jesus, face a face, mudaram a sua vida. Jesus conversava com os pecadores, curava suas emoções, curava suas enfermidades, ele expelia demônios, perdoava pecados, nunca acusava e dizia: vai e não peques mais. Quantas vezes Jesus falou isso, né? O ministério de Jesus não foi fácil. Mesmo sendo ele o Filho de Deus, se levantaram contra ele. O inferno se levantou contra ele. Mas quando Jesus falava, ninguém tinha argumento contra ele. Todos se calavam diante da sua sabedoria, simplicidade e humildade. Eu penso que Jesus tinha uma voz muito firme, né? Jesus falava às multidões sem microfone. 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e crianças. E ainda multiplicava pães e peixes para alimentar a multidão. Jesus falava por parábolas, sempre trazendo ensinamentos. Aí eu corria ali os olhos nesses livros que contam a história de Jesus. Gente, tem muita parábola, muita. Dos lavradores maus, do banquete de casamento, das 10 virgens, dos 3 servos, da ovelha perdida, a parábola sobre a importância do perdão. E isso aqui é fundamental nas nossas vidas. E tantas outras parábolas. Em Mateus, no capítulo 9, de 19 a 22, conta a história de uma mulher, e seu nome não é mencionado, que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela se aproximou de Jesus e tocou na borda do seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus disse a ela: filha, anime-se, sua fé a curou. E a partir daquele momento ela ficou curada. 12 anos de sofrimentos, e em apenas alguns segundos recebeu a cura. Penso que ela foi muito corajosa, né? Porque onde Jesus estava, tinha uma multidão atrás dele. E ela foi muito corajosa de tocar no manto de Jesus. Jesus fazia coisas inusitadas, diferentes. Com cuspe, fez um lodo e curou o cego. Jesus é ungido por uma pecadora. Esse texto está em Lucas 7:36. 2 coisas me chamam a atenção aqui. Ela era uma mulher e pecadora. E naquela época, a mulher não tinha valor e não tinha voz. Creio também que ela foi muito corajosa de ungir a Jesus. Em João 8, trouxeram a Jesus uma mulher pega em adultério. Eles queriam apedrejá-la. Não trouxeram um homem que estava com ela. Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. E continuou escrevendo na terra. Eu fico pensando, o que será que Jesus escreveu? Aí minha imaginação corre solta, gente. Talvez ele estivesse escrevendo assim, que ele tinha vindo para salvar aquela mulher também, pois ela era amada de Deus. Jesus disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, ela respondeu. Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Essa mulher saiu da presença de Jesus
sentindo-se amada por Ele, curada nas suas emoções e perdoada de seus pecados. E agora eu quero que vocês abram a Bíblia nesse texto que eu vou ler aqui, queridas. Mateus 27, nós vamos ler do verso 50 a 53. O verso 50 diz assim: Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Gente, eu acho tremendo isso aqui, sabia? No final do verso 54 diz assim: Então disseram, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluias. Que poder havia em Jesus, a ponto das sepulturas se abrirem e os mortos ressuscitaram. O texto fala os santos, não foi todo mundo que ressuscitou, não, os santos. Imagina o reboliço que foi tudo isso, né, gente? O texto não fala que eles voltaram para suas casas, mas a minha imaginação... De qualquer forma, penso que saíram da sepultura com um corpo restaurado. Elas não saíram da forma que eles tinham entrado. Tremendo, né? Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. Amém. O que todas estas histórias e tantas outras não mencionadas têm em comum? A manifestação do amor do Senhor, sempre se revelando nas vidas e nas famílias, trazendo a paz, trazendo cura, redirecionamento de passos, abençoando vidas e gerações. E Ele é o mesmo, conforme está em Hebreus, ontem, hoje e para sempre. Por isso, esse encontro tem um verdadeiro sentido, porque Ele é poderoso para nos tocar. E como operou em tantas vidas, também conhece os nossos corações e faz em nós coisas tremendas. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o Senhor Jesus, que é o Deus que se fez carne, morreu na cruz do Calvário, venceu a morte. É verdade, Ele é o nosso melhor amigo e hoje vai realizar maravilhas no meio de nós. Amém, queridas? E esse mesmo Jesus está aqui nesta noite, o nosso melhor amigo. Hoje, no curso à tarde, a gente estava conversando, eu falei, como as pessoas que se denominam ateus, o que eles fazem quando eles têm problemas, gente? Eu não sei o que eles fazem. Porque nós temos esse privilégio de poder correr até Jesus, o nosso melhor amigo. E eu vou colocar aqui agora alguns motivos de oração. Se algum deles se encaixa com você, eu peço que você fique em pé no seu lugar e depois eu vou orar, tá bom? Primeiro eu quero orar se tem alguma mulher aqui que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Também quero orar por salvação de alguém da sua família. Talvez você esteja orando pelo esposo, ou pai, ou mãe, ou pelos filhos. Então, nós vamos orar por isso. Orar por aquelas que estão de luto
para que Deus restaure a alegria. Orar por aquelas que estão com problemas familiares, para que Deus entre com providência. Orar por aquelas que precisam de uma bênção na sua vida financeira. Orar para que Deus cure nossas enfermidades e também nossas emoções. Orar por aquelas que estão com uma causa difícil, para que o advogado fiel e o justo juiz entre com providência. Orar pelas mulheres que querem encontrar seu ungido. Amém? Há 38 anos atrás eu fiz essa oração, queridas. Foi quando eu conheci o Adilson. Deus respondeu a minha oração. E orar por aquelas que têm motivos para agradecer. Queridas, porque a gente sempre tem motivos para agradecer. Amém? Então vamos fechar os olhos. Vamos ter aqui um momento de oração. Pai querido, Deus amado, que privilégio que nós temos de estar na Tua presença, Pai. Vivemos num país que temos a liberdade de Te cultuar com as portas abertas e ter a Tua palavra em nossas mãos para nos orientar e dirigir os nossos passos, Pai. Eu oro agora, se porventura alguma mulher aqui que esteja abrindo seu coração para que o Senhor faça morada, Pai. Senhor, habita nessas vidas. Espírito Santo de Deus, toca, Pai, nesses corações. E que o Senhor seja Senhor e Salvador dessas mulheres, Pai. Oramos, Pai, pela conversão de familiares, talvez alguém afastado da Tua presença, ou aquele que está com o coração endurecido. Espírito Santo de Deus, aonde não podemos, o Senhor pode todas as coisas. Traz essas pessoas para perto de Ti, Pai. Oramos por aquelas mulheres que estão de luto, ó Deus. Restaura a alegria. Senhor, carregue elas no colo, Pai. Que elas sintam o Teu grande amor, Pai. Oramos por aquelas que estão com problemas familiares. Deus, entra com providência. Se há um espírito de confusão, que saia no nome de Jesus. Que as nossas casas, os nossos lares, seja lugar de paz, alegria e manifestação da Tua presença, Pai. Oramos por aquelas que precisam de uma bênção financeira, Pai. Tu és o Deus da providência, Pai. É o Senhor que nos sustenta dia a dia com o pão à mesa, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe cada uma, ó Deus. Quero orar agora pelas mulheres que estão enfrentando enfermidades e também precisam de uma cura nas suas emoções. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que toca e cura, Pai. Toca mesmo, Pai, do alto da cabeça até os pés, e que venha a cura do Senhor no nome de Jesus. Orar por aquelas que estão com uma causa, talvez na justiça, de forma que às vezes até perderam o controle, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Tu és o advogado fiel, Tu és o justo juiz. Entra com providência, Pai, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Oramos por aquelas mulheres que querem encontrar um ungido de Deus. Pai, as abençoe, Pai. Que elas saibam procurar no lugar certo, Pai. No lugar certo, onde tem homens que Te conheçam, Pai, e praticam a Tua palavra. As abençoe nisso, Pai. Assim como o Senhor também ouviu a minha oração tantos anos atrás, quando eu conheci o Adilson, Pai. Então, Te pedimos esta bênção. Pai querido,
E agora nós queremos te agradecer. Agradecer por teu grande amor por nós. Porque o Senhor habita na nossa vida como Senhor e Salvador. O Senhor nos dá graça, nos dá misericórdia, Pai. O Senhor alegra o nosso coração. E nos momentos difíceis, Pai, o Senhor nos carrega no colo. Nós sempre temos motivos de agradecer ao Senhor. Obrigada, Jesus. Eu te agradeço por cada mulher que está aqui nesta noite, Pai. Que ela possa sair daqui abençoada por Ti, em nome de Jesus. Amém, queridas? Eu só queria encerrar, podem assentar. Jesus disse na sua palavra que faríamos coisas maiores do que Ele fez. Queridas, hoje nós temos a internet ao nosso favor. Você pode falar de Jesus para uma pessoa lá do outro lado do mundo, que ela rapidamente vai receber a sua mensagem. Jesus não tinha isso, né, queridas? Hoje nós podemos fazer uma viagem de avião e percorrer em algumas horas e parar lá do outro lado do mundo, né? Jesus andava a pé, de burrinho. Eu penso que ele andava de camelo também, né? Ou então em barco, mas barcos muito simples, né? Então, hoje nós temos a internet, tanta coisa a nosso favor. Nós temos aqui um templo confortável, o ar ligado, um grupo de louvor abençoado, os instrumentos, todas as coisas. E é por isso que Jesus falou que então faríamos coisas maiores do que Ele fez. Ao sair daqui esta noite, tocadas e curadas pelo poder do nome de Jesus, que possamos ser suas testemunhas por onde quer que andemos, exalando o bom perfume de Cristo, sendo sal e luz, porque Jesus é o nosso maior exemplo e o nosso melhor amigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.